Fica à vontade, seu Eduardo. Então, Shalom, Adonai, boa noite a todos. Na live de hoje a gente vai falar como que é criada a sua realidade. Só que a gente vai mostrar segundo as escrituras. Então, a primeira parte eu quero te mostrar como você é formado. Você é formado por corpo, alma e espírito. Só que aonde que está isso nas escrituras? Então eu quero fazer uma live fundamentando nas escrituras. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Yahweh da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegro e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Yahshua. Então, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está mencionando as escrituras que você tem um espírito, você tem uma alma e você tem um corpo. O seu espírito, ele está na glândula pineal. O espírito, ele está na velocidade do aion. O que seria o aion? O não-tempo. A alma, ele é o kairos. Ele diminui a luz do espírito. Por que a alma ela diminui a luz do espírito? Para criar o seu corpo na holografia. O corpo é Cronos, a alma é Kairos e o espírito é o Aion. A medida de tempo de alma para corpo, quem dá essa medida é Pedro. O apóstolo Pedro, ele fala que 1000 anos é igual a um dia. É como se eu pegasse a velocidade da luz e diminuísse ela para um dia de 24 horas. Então, Pedro fala ele faz essa menção. E essa menção é a medida de tempo do Tesseract, né? Que é o cubo de Kairos com a junção do cubo de Cronos, que é o cubo físico. Então, através do Tesseract, você consegue criar o tempo. Só para você entender, se você pegar um carro e você começar a acelerar ele, vamos dizer que esse carro está passando na sua frente. E vamos dizer que a gente vai acelerar esse carro, vai chegar uma hora que o carro vai sumir da sua visão. É como se ele estivesse na luz do aion. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo acabou, porque é o não tempo. Entendeu? Que a alma está desacelerando a luz do aion. Então ele desacelera para criar o tempo no Cronos. Então, eu acho que é a explicação mais simples para você entender o que eu falei, assim, em questão de criar tempo. Então, vamos lá. Então, você está introduzido dentro do tempo, que é o verbo. Porque as escrituras falam que tudo foi criado para ele e por ele, que é Jesus Cristo. Então, nosso espírito é aquela parte que é eterna e penetra todo o nosso ser. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Registra como Yahweh soprou o espírito em Adão, que estava cheio da vida eterna do próprio Yahweh. Aquele era o sopro de Yahweh. Quando Adão pecou e se rebelou contra Yahweh, seu espírito se tornou corrupto e contraiu a natureza do pecado, perdendo a sua natureza original e a vida eterna com Yahweh. Assim como o nosso espírito, nossa alma, também é uma parte eterna do nosso ser. Nossa alma consiste basicamente em mente, vontade e emoções. Em resumo, é o nosso intelecto. Quem cria a nossa holografia é a alma. E a sua holografia, a sua terceira dimensão, a Matrix. A Matrix ela é criada em um processo de palavras, pensamentos, emoções e sentimento. É isso que cria o que você enxerga com seus olhos. Só que a gente vai explicar isso biblicamente. O que vem ser o seu corpo? O nosso corpo é a morada física do espírito. O espírito na glândula pineal e nossa alma é o coração. As escrituras ela faz menção que alma é o coração. Só para você ter um entendimento, o coração ele cria um campo magnético 5 vezes mais forte do que o campo magnético do cérebro. Que vai ser... Tem como você passar uma imagem para frente, Márcio, para ver se eu coloquei aqui? Aquela imagem do campo magnético da Terra. Não, outra imagem, Márcio. Esse aqui, ó. Tá vendo? Ó? O seu coração, ele cria esse campo magnético. E dentro desse campo magnético de cada ser humano, e cada ser humano tem um registro pessoal desse campo magnético, nenhum campo magnético é igual
de ser humano para ser humano. Se você pegar uma pessoa, é um campo magnético diferente. Tudo é diferente. Só que ele registra, para ele fazer a sua imagem, na sua frente, essa imagem holográfica, ela é criada por palavras, pensamentos, emoções e sentimentos. Então, seu Eduardo, pode falar. Posso interromper rapidinho? Só, desculpa te interromper. O senhor falou que esse campo ele é emanado do coração. Isso me lembrou a ressonância Schumann, que é também considerada a batida do coração da Terra, né? Então ela tem essa ressonância. E o coração agora, também está lá, bum, 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 né? Fazendo pulso. Agora, só para você ter um entendimento, Márcio, o campo magnético seu, quando você fala, ou quando você pensa, a informação está sendo codificada nesse campo seu em formato geométrico. O campo magnético da Terra, que é o campo maior, ele vai codificar esse código geométrico em imagem. Ele transforma todos os códigos, tudo em imagem. É 2 processamentos. O campo magnético do coração, ele vai codificar para o campo maior em formato geométrico. Então, quando você fala, você está transformando a fala, o verbo, em registros geométricos. Só para você ter uma noção disso, volta a outra imagem. Você vai entender o que eu vou falar agora, quer ver? Pode voltar, Márcio. Ali, volta naquilo lá que eu te falei. Que pulou. Você está vendo aqui, no início da matéria, né? A ciência ela vai criar uma narrativa do Big Bang, mas não é o Big Bang, na realidade, quando é o momento que o Criador falou lá em Gênesis, haja luz. Então, quando você olha aqui no final, e você pode reparar que ele sempre faz no final, que seria o firmamento sobre a sua cabeça, o que vem ser o firmamento? Você vai entender o que eu quero falar. Quando o Criador falou, se você pegar todas as constelações, elas têm formato geométrico. Então, a voz de uma pessoa, e até mesmo a voz do Criador, ela vai se transformar em formato geométrico. Então, quando você está olhando uma constelação no céu, você está vendo a voz do Criador. É como se você estivesse vendo uma nota musical no papel, entendeu? Agora, aonde que isso é codificado? Como chama aquela parte da atmosfera? É meganatosfera? Como chama? Magnetosfera? Exatamente. É aí que é codificado e é transformado em formatos de constelações. É como se você estivesse vendo a voz do início, tá vendo? Aqui no final. Então, e a outra coisa que é interessante, quando você pega o verbo, João fala que o verbo se tornou carne e sangue. Quem que se tornou carne e sangue? Jesus Cristo e Alcho. Então, quem é Jesus Cristo? A voz do Criador, literalmente, porque ele é a palavra. E quando você aceita ele como seu único salvador, a palavra é implantada em você. Então, é bonito as coisas quando você começa a observar, tanto no firmamento, no céu, você vê que tudo está sendo mostrado, mas às vezes o que falta é a compreensão no espírito. Se você quiser, pode ficar aí, Márcio, quer ver? Deixa eu ler aqui, só um negócio que eu tinha marcado. Agora, vamos que tudo é criado pelo verbo. Para você entender que esse universo, ele foi criado pela palavra. A sua visão que você está olhando aí na sua frente, desde o seu sofá, onde você estiver sentado agora, a parede, a textura da tinta, tudo que você imaginar aí, foi criado por você, filho. Aonde você está, queira você acreditar ou não, é criado pelas suas palavras, pelo seu sentimento. Então, isso, às vezes, eu sempre falo, você é possível criar realidade através das suas palavras. Então, vamos lá. Quando tudo começou, não existia forma nem matéria. Não havia céu, não havia terra, não havia luz. Havia apenas o Espírito pairando sobre o vazio e a voz que falou. A criação não nasceu do caos, nasceu de uma palavra. Em Gênesis, capítulo 1, está escrito, e disse algo, haja luz, e houve luz. Perceba, ele não construiu com as mãos, ele falou, e ao falar, a realidade obedeceu. Percebe? Ele fala e acontece. Ele não usou trabalho, não usou nada. E vamos seguir. Cada parte da criação foi liberada através da vibração de uma palavra. Haja firmamento, haja luminares, haja vida. A matéria respondeu à voz do Criador.
Quando Yahweh cria o homem, ele sopra o fôlego. Mas antes disso, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não disse eu, ele disse façamos. Por que ele diz façamos? Porque a voz dele, lá no futuro, vai se tornar carne e sangue, que é Jesus Cristo. Então ele usa o plural. A palavra foi liberada no Espírito antes que o pó recebesse forma. Isso significa que tudo que existe já nasceu primeiro no invisível. E o Verbo foi a ponte que trouxe o invisível para o visível. Agora veja um padrão. Toda a criação se sustenta por esse mesmo verbo. Aonde que fala isso na Escritura? Quando você pega Salmo, capítulo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Então, tudo é trazido do mundo espiritual. A matéria, ela é a sombra do mundo espiritual. Isaías, capítulo 55, versículo 11, revela o princípio espiritual que governa toda a criação. Assim será a palavra que sair da minha boca. Presta atenção, ó. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me faz vontade e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, toda palavra é uma semente que carrega um destino. Quando liberada com fé, ela molda a realidade. Vamos agora falar do verbo no Antigo Testamento. Desde o Éden até os profetas, a voz de Yahweh sempre foi quem cria e direciona. Foi a voz que chamou Abraão, foi a voz que abriu o mar para Moisés, não foi uma espada que derrubou Jericó. Foi som liberado no Espírito, 7 trombetas e um grito. Antes do muro cair no físico, ele já tinha sido derrubado no espiritual, pelas palavras e pelo som. Provérbio, capítulo 18, versículo 21. Olha o que declara: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A língua não é apenas para se comunicar, ela cria realidades. Cada palavra é uma construção ou uma destruição. Em Jó, capítulo 22, versículo 28, confirma: decretarás tu algum negócio, e se te há firme, e a luz brilhará em teus caminhos. O que quer falar esse versículo? Esse versículo, ele revela um princípio criador. Aquilo que você decreta com convicção espiritual, a luz, ou seja, a energia da criação, confirmará no mundo material. Então, quando você vai vendo o verbo, você vê que ele vai andando tanto em Gênesis, depois o Velho Testamento, vamos colocar Gênesis como início, mas também é o Velho Testamento, como também no Novo. Em João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz: no princípio era o verbo estava com Yahweh, e o verbo era Yahweh. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Para você ter um entendimento do que aconteceu no Éden, de uma precisão, de um ângulo de palavra criar a realidade, quando você pega essa imagem aqui, ó, que o Márcio está mostrando, aonde está o início da matéria? Ali, ó, o ponto do silêncio. Ali é o Aion. Ali é o pensamento do Criador. Ali é a árvore da vida. Por que é a árvore? Por que eu estou falando que ali se trata da árvore da vida? Porque ali é o não-tempo. A matéria não está criada ali. Ali é o mundo espiritual. É ali que vai criar a matéria. Quando você pega aqui esse contexto da matéria, onde está escrito em cima da imagem, ó, palavra falada do Criador. O que vem ser isso? Vem ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você reparar lá no Éden, quando a serpente ela oferece o fruto, a maçã, você viu que Eva, quando come, as escrituras falam que se abriram os olhos de Eva, e depois, quando Adão comeu, abriu-se os olhos de ambos. Por que eu estou falando isso? Porque quando eles estavam no Jardim do Éden, eles tinham a percepção do mundo espiritual pelo som, não é pela vista. O mundo no Jardim do Éden, ou também no céu, toda a percepção dele é pelo som. Você tem que estar no verbo, não pela vista. Você vai falar assim, por que você está falando isso?
Porque quando eles não tinham a percepção da vista, eles não viram que eram nu. Se você reparar, lá em Gênesis, mais embaixo, vai estar mencionado que ela se viu nu. Por que eles se viram nu? Porque quando eles comeram o fruto, eles tiveram a percepção da vista, filho. E a nossa vista, você vai ter uma posição, como que eu posso falar? Uma medida. É gordo, é magro, tudo você vai, é bonito, é feio, entendeu? A visão, ela é analítica, ela vai comparar. E eles não tinham isso. Eles eram guiados pela palavra. E nós perdemos isso. Se você analisar, filho, de uma forma até friamente, você vai ver que as escrituras falam para você não andar pela vista. Do início ao fim. As escrituras falam que você tem que andar pela fé. A fé é a ponte de volta. Por isso que a escritura ensina, andamos por fé e não por vista. Porque quem anda pela vista vive preso o que é mutável. Mas quem anda pela fé se reconecta à origem, ao reino que não se vê, mas governa tudo. É aqui que entra um ponto muito forte. Na cultura moderna, a maçã virou símbolo de conhecimento proibido. Ela está em logotipos de empresa que vendem tecnologia, nas lendas infantis, nas histórias de bruxas e encanto. A maçã representa o conhecimento que seduz os olhos. Ela não representa nutrição espiritual, representa curiosidade que desvia. A serpente usou a maçã como chave para abrir a porta dos sentidos carnais. Hoje ela continua abrindo porta, telas, brilho, aparência, tudo que prende o homem à visão e o afasta de ouvir. Se você reparar as tecnologias hoje, elas são guiadas pela vista, filho. Se você tiver um celular, você pode reparar. Não é o ouvir, é o ver. Antes de comer o fruto, Eva percebia o Criador. Depois de comer, ela percebia a si mesma. E é assim que começa a queda de toda a humanidade. Quando deixamos de ouvir a voz da origem e passamos a ouvir a voz do ego. Você começa a ter o conhecimento, a sabedoria humana, e não a perspectiva espiritual. A carne foi adaptada como lente e a alma foi revestida com a percepção terrena. Se você reparar lá em Gênesis, eles eram alma vivente. Não foi carne que ganhou alma, foi alma que ganhou carne. A alma foi revestida pela carne. Tanto é que Adão e Eva, quando quando eles foram expulsos, se você quiser colocar as imagens do Jardim do Éden, Márcio. Olha aqui, ó. Eles eram alma vivente. Quando ele come a maçã, ele vai ganhar visão. Que eles vão ver que eles estavam nus. Pode passar a imagem. Então, aqui você está vendo claramente que você está sendo... a maçã, ela vai trazer a percepção de visão. Eles perderam aquela percepção de ouvir. Tanto é que eles se viram nu. O livro de Jazer, ele também comenta que quando Adão e Eva foram expulsos... Você pode passar a imagem, Márcio? Quando eles foram expulsos do Jardim do Éden, tá vendo? Lá no livro de Jazer é mencionado que o Criador fez uma capa para eles. E tanto é que essa capa, se você ler o livro de Jazer, é a capa do caçador. Nimrod vai usar a capa, um filho de Noé leva a capa dentro da arca e dá para Nimrod. Depois, José do Egito vai usar essa capa, faz menção. Essa capa que foi dada a Adão e Eva, ela está do início ao fim das Escrituras. Você consegue achar ela em todos os pontos. Até mesmo na crucificação de Jesus Cristo e Yahshua, essa capa é onde eles jogaram carta. Tá? Então, a capa de Adão é mencionada nesse livro apócrifo, mas as Escrituras parece que mencionam esse livro 2 vezes. Tem pessoas que não aceitam esse livro, né? A gente tem que respeitar a opinião de todos, e tem pessoas que aceitam o livro de Jazer. Lá, se você ler depois com atenção, você vai ver que Adão usava capa, porque ele não tinha os corpos formados. Essa capa, quando estava frio, ela esquentava ele. E quando estava calor, ela fazia ficar frio. Ela tinha várias propriedades. Ela tinha propriedade de força de elefante,
olhos de águia. O Criador também deu a percepção da carne, né? A percepção da vista para proteger eles. Por mais que eles foram expulsos do Jardim do Éden, eles tiveram ainda essa proteção. E se você depois ler lá no Jazer, você vai ver que quem ganha essa capa vai ser Nimrod, né? E é uma capa também que faz você ter a percepção do mundo, da natureza, né? Na terceira dimensão, através da capa pelo som. Imagine você, eu vou dar uma explicação para você entender. Se você voltar na percepção do Jardim do Éden, antes da queda, antes de dar a maçã, você é capaz de escutar todos os sons da terra e saber... Se você tiver uma pessoa almoçando lá em Nova York, estiver jantando, você, com o barulho da boca dele, você consegue identificar quem é a pessoa e onde ela está. Você está vendo o que é o som? E às vezes as pessoas... ela anda pela vista. E o que é andar pela vista de uma forma simples? É você depositar fé num diagnóstico médico, é você depositar fé no desemprego, é você depositar fé em uma crise de relacionamento, é você depositar fé em uma escassez. Então, o que eu quero falar para você é que você tem que andar pelo ouvir. E o ouvir é a profetização. Tanto é que as Escrituras mencionam que a fé vem pelo ouvir. Então, quando você profetiza, eu estou curado, você está andando pelo verbo, filho. Você não está andando pela vista. É isso, por isso que as Escrituras, ela bate pesado. Ela sempre fala, do início ao fim, não ande pela vista, porque é a percepção de Satanás. É a percepção que foi dado a nós. Então, quando você anda pela percepção da vista, você está longe do Criador. Se você depositar fé num diagnóstico de câncer, você vai quase morrer, filho, porque você está depositando fé em coisa de sabedoria humana e você acha que você vai ficar doente. Então você vai começar a falar, estou doente, vou morrer. Você vai criar essa realidade. Só que quando você fala, eu estou curado, filho, você está falando na sua primeira percepção. É a percepção que Yahweh vai te escutar. Quando você fala que você é próspero, filho, você é próspero. Tanto é que as Escrituras falam o que o Criador pensa de você. Ele fala que você é mais que vencedor. Por que ele fala isso, filho? Porque ele é o verbo. Ele não pode falar outra coisa. Porque se ele falar assim, ó, você está morto, você morre na mesma hora. Consegue entender, filho? Então, em outras palavras, quando as Escrituras falam que nunca veremos o Criador, né? Nossos olhos físicos ou espirituais, nunca veremos. Porque lá a percepção é pelo som, filho, e não pela vista. E a base do que eu estou falando, em termos de biblicamente, é quando eles se viram nu. E antes, eles não se viam nu. Não é verdade? Por que antes da maçã, eles não se viam nu? Porque a percepção era som, era a palavra, era o verbo. E depois ela vai se tornar vista. E é aí que o negócio começa a ficar complicado. É o que faz você afastar você do Criador. Então, a queda foi trocar a voz de Deus, presta atenção, quando você lê lá em Gênesis, a queda de Adão, o que é a queda de Adão? Foi trocar a voz de Yahweh pela voz da serpente. A redenção é trocar a visão da serpente pela voz de Yahweh. Outra vez, é você voltar na sua percepção antiga. Presta atenção que eu vou falar agora, ó. Por isso, o reino não vem com aparência exterior. Ele vem pelo ouvir interior. O reino é invisível. A fé é a lente original. E todo aquele que volta a ouvir a palavra de Yahweh e profetiza a ela, ele volta ao jardim.